Você trouxe a Bíblia? Hoje foi mais rápido, né? Graças a Deus, né? Pastor, às vezes quando fala muito, né? Vocês trouxeram as Bíblias? Você está feliz de estar nesse lugar? Melhor lugar para se estar, meu irmão. Você começar a semana bem é dentro da igreja, né? Adorando e glorificando o Senhor. O primeiro dia da semana, eu creio que a semana toda você tem uma semana abençoada. Abra lá em 1 de Reis 20. Primeira de Reis 20. Vou dar uma introdução aqui rapidamente. Não, vamos ler o texto primeiro. Depois eu já dou a introdução e a gente começa. Para você entender alguma coisa. A gente tem falado muito de paternidade, algumas coisas. A gente falou já umas 4 semanas. Pessoas estão, graças a Deus, desde a primeira semana a gente vê pessoas entregando seus fardos, seus medos, as suas culpas no altar do Senhor. Coisas que a gente às vezes carrega de gerações. A gente começou falando de o que atrapalha o relacionamento de pai com filho e filho com pai, com o Senhor. Falamos sobre coisas, ego. Falamos sobre os feitos, a forma como você leva. Quarta-feira a gente terminou a campanha e eu falei sobre visão. Que a visão gera reprodução, é reprodução, produção. Você vê Cristo. Hebreus capítulo 2, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. E eu falei que 70% do que nós somos, a tua formação, a minha formação, o homem é formado pelo aquilo que vê e pelo que ouve. Então você é biólogo, você é engenheiro, seja o que for, você viu e você ouviu. A formação de uma pessoa é mais pelo que ela vê, 70%. E Deus fala para ver, visão. E a gente leu, né? E todos viram a glória do unigênito Pai. A gente fez uma ligação disso. O que é glória? São feitos, né? A gente foi falando, obras, definição. São grandes feitos, obras pelo homem e qualidades extraordinárias. A gente falou que Jesus Cristo curou, libertou, né? Multiplicou, que ele fez feitos, obras e grandes qualidades. E Deus fala que o homem foi feito em Isaías 43 para a glória de Deus. E a Bíblia fala em João 14 que quem cresce fariam maiores obras, entre feitos, obras e qualidades. A gente foi explicando e construindo isso. Eu vou ler esse texto aqui. Eu vou falar alguma coisa sobre geração hoje. Vamos ler o texto. O texto é grande. Vamos ler do capítulo 1, 1 de Reis 20, do 1 ao 28. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças. E 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tem. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão toda a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca o mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos,
e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe roguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvido, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando bebendo, ele os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas suas tendas, eles os reis e 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns e lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria os homens. Ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai os vivos, ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que o seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. E Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhes disse: vai e esforça-te, e atenta, e olha que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti novamente. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos com eles nos vales, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, abra o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender essa noite mais contigo. Espírito Santo, nós te convidamos a estar aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, aquilo que tu queres falar, Senhor. Toma teu principal lugar aqui, em nome de Jesus. Amém. Acabe, ele estava vivendo um momento difícil contra o rei da Síria, Ben-Hadad. O rei se levantou, se juntou com 32 reis, e Acabe viu a situação, e ele, para não ter uma carnificina, e ele se deixou levar pela visão, ele cedeu algumas coisas, para que não houvesse uma guerra. Acabe, ele entregou as coisas mais valiosas que ele podia ter. Ele entregou prata e ouro, ele entregou as mulheres, e ele entregou filhos. Prata e ouro, investimento. Mulheres, reprodução e cuidado. Filhos, geração. Grava isso. Então, ele entregou 3 coisas. Para que não houvesse carnificina, mas a diferença era que ele não perguntou nada ao Senhor, ele fez por ele. Se deixou levar pela visão. O medo. Ele olhou, primeira coisa que ele fez, cedeu. Tanto que ele fala no versículo 4, falou que o Senhor é o meu Senhor, e tudo te darei. Cedeu.
Acabe foi o 8º rei de Israel. Foi um dos piores reis que teve. Israel, na verdade, não teve um rei bom. Mas, daquele momento ali, do momento que Acabe viveu, Acabe era um grande estrategista. Era um homem de guerra. Mas ele tinha defeitos, tudo bem. Mas algo aconteceu ali. Dali em diante, a Síria, Babilônia, durante 200 anos, começou a massacrar o povo de Israel. Ah, por quê? Porque o povo estava totalmente fora da presença de Deus. Era um povo idólatra. Ele casou com Jezabel, a gente não precisa falar. Deuses pagãos, Baal e outras coisas. O povo estava fora. Nesse momento ele se deixou levar pelo que ele viu. E a gente aprende aqui coisas importantes. Primeiro, eu quero que você grave isso. O Deus de montes e de vales é o Deus da próxima geração. Eu dei até um título para a mensagem. Mas aprendemos aqui coisas. Primeiro, Satanás ele sempre procurará atacar e paralisar, finalmente, destruir as gerações que virão. Ele sempre vai procurar destruir gerações. As gerações dos filhos. E que forma como ele ataca? Tudo aquilo que você tem para investir nas gerações que virão, apontado aqui, eu estou trazendo para o mundo espiritual. A prata e o ouro é investimento. As mulheres são os cuidados com a geração de filhos. Ele quer destruir. Ele vai atacar sempre para destruir o futuro. Aonde ele vai atacar? Família. As duas instituições que Deus criou. Família e igreja. Ele nunca vai parar. Piedade aqui representando o inimigo. Primeira coisa que ele falou, me dá todo o ouro, toda... Amado, quando mexe nas finanças, você vai mexer na família. E o homem se desestabiliza. Todo investimento que você faz para os teus filhos, para a tua mulher, a mulher aqui aponta para a reprodução dos filhos e o cuidado para a geração que virá. Ou seja, a finalidade dele é matar a geração de Acabe. Dominar, não avança, para por ali. Primeira coisa que eu quero falar é sobre legado. O que é legado? O seu legado é a sua maior herança. O que você tem é a sua maior herança, é o legado, aquilo que você vai deixar. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende da forma como você conduz nos meios dos desafios e lutas. A forma como você luta, a forma como você se desafia, é a história dos teus filhos, que vão contar amanhã de você. Do lado positivo ou do lado negativo. Você deixou um legado. Acabe aqui se deixou levar pela situação. Que legado ele deixou? Um legado negativo. Porque Deus deu algo para ele. O grande problema é que a gente se deixa levar pelas situações. A gente tem que deixar um legado, um futuro, uma geração que vai dar, sabe, a prole, a família, que vai dar continuidade, meu amado, naquilo que você está fazendo. Primeira coisa que o inimigo fez, para o rei, pega tudo que é dele, tomou a nação. Samaria, igreja. Israel. Eu botei aqui, o bom líder e pai luta pela sua prole e legado. O problema é quando abaixamos a mão do Deus invisível e a gente se deixa levar pelos deuses de letra minúscula, invisível. Ele chamou piedade de Senhor dele. Cadê o Deus nisso dele? No momento que você vê a situação, ele se assustou. Eu quero falar uma coisa para você. Deus fala para você essa noite o seguinte: te dei o ouro, te dei a prata, eu te dei uma família, mulheres e filhos. Guarda, luta por ela, porque é a geração do amanhã. Se levanta e defende o teu legado. Deus está falando para Acabe, se levanta com isso aí. E a gente às vezes se deixa levar por qualquer situação que entra nos teus olhos. O Deus do invisível e o visível tem o controle de todas as coisas. Se Ele te deu na mão a prata e o ouro, é para você cuidar e produzir por causa das próximas gerações que virão. O diabo, ele quer destruir tudo. Porque parando você, para a igreja.
caldo vai engrossar. Acabe, ele se deixou levar pelo que ele viu. 32 reis, carros, carruagens. E isso assusta. Ele começou a ficar com medo. Ele parou e viu. A primeira coisa que ele fez, ele deu tudo de mão beijada. Quantos pais fazem isso? Por causa de decisão impensada, por causa de se assustar no momento que está vivendo. A Bíblia fala, vê um homem precipitado, há mais chance para o insensato do que para ele. E Acabe foi Deus. Sabe por quê? Porque ele não tinha identidade, relacionamento com Deus. Acabe, ele não tinha uma identidade. Quando você deixa o inimigo, sabe, tomar conta das áreas principais da tua vida, que vai gerar as gerações seguintes, ele não só quer aquilo. Ele não só quer aquilo. Ele é um meio para onde ele entra. A finalidade dele é destruir a igreja. Olha o versículo 5 e 6 aí. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Bem-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a prata, o teu ouro e tuas mulheres e teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrião a toda a tua casa, as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos meus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Ou seja, ele não quer só um pedaço, ele quer tudo. Ele quer paralisar as gerações seguintes. Aquilo que está para vir, os teus filhos. Por isso que eu falo, luta pelo teu casamento. Luta pelos teus filhos que ainda não estão na igreja. Porque é a geração do amanhã. Ele não quer uma parte, ele quer entrar por um meio e começar a tomar toda a igreja. Como é que ele destrói a igreja? Através de família. Através dos filhos. Paralisou. Aí apaga. Os nossos filhos é o futuro da manhã da igreja. São as gerações seguintes que vão ter. São as gerações que vão se levantar e dar a continuidade do teu legado, do meu legado. Minha filha que está lá tocando essa hora, ela vai, sabe, ser o amanhã. Acabe, ele ia pagar um preço. Por quê? Foi a decisão dele precipitada. Gente, nós pais temos que tomar muito cuidado. Luta pelos teus filhos, que é a geração da manhã. Luta pelo teu casamento. Luta para você fazer discípulo. Cadê teus filhos espirituais? É a geração do amanhã da igreja. E a gente não se toca nisso. Primeiro ele entra por uma família. Você não esquenta. Mas não esqueça que ele quebrando os teus filhos não entrar na igreja, não tem continuidade, segmento. Aí a tua família, teu filho não vem para a igreja. Um dia você vai passar, ele não está na igreja. E os teus netos? E os outros? Parou ali. Geração, acabou. A finalidade dele é atacar as famílias. A única forma dele tem paralisar as duas instituições que Deus criou. Família e igreja. Ele primeiro entra na família, depois ele destrói a instituição. Primeiro ele põe na família, Acabe. Vou destruir você, mulheres e filhos. Depois ele pediu toda Samaria. E a gente tem que se ligar nisso. Você não pode, você tem que lutar, meu irmão. Mas aí quando Acabe ele acordou, ele ia pagar um preço. Ele já tinha dado a família dele. Por isso que eu falo, homens, vocês têm que tomar muito cuidado, mulheres, com aquilo que está na tua mão que Deus deu. Deus deu um filho, seja espiritual. Ministros, homens e mulheres que aqui trabalham, vocês têm que produzir filhos espirituais, guardar eles, orientar, porque é o futuro da manhã da igreja. Teus filhos, procura alguém para discipular, porque é a continuidade. O grande problema hoje das igrejas é que a gente não está levantando discípulos. Muitas vezes a gente levanta seguidores de você. Aí a gente não produz. Sabe o que acontece? Sai e não tem ninguém para assumir, dar uma continuidade. Jesus, ele preparou principalmente 3 que ficaram do lado dele. Não existe nova geração, existe um prosseguimento de gerações. Davi, aí vem José, lá depois, né, vai a sequência. Isaac, Abraão, Jacó. Não existe geração nova. Existe sim, você dá prosseguimento, segmento naquilo que Deus criou. Sabe por quê? Porque senão você vai e bota uma geração nova, você mata os filhos que estão lançando. Aí quer dizer, fica um bocado de gente órfã dentro da igreja, não produz mais. Quebrou.
Você tem que dar prosseguimento, produzindo. Se você entender a história da humanidade, Deus levantando, produzindo, preparando e vai lançando. É para dar seguimento na história. Acabe se levantou. Quando ele viu que ia começar a entrar na igreja, na identidade, ele foi e se levantou. Aí a Bíblia fala que ele começou a guerrear. Não, Bernadette, eu vou contra você. A Bíblia fala bem claro isso. Entenda uma coisa, quando Acabe tomou o legado de Deus, Deus lutou pelo legado dele. Falou, viste essa multidão? Hoje te entregarei nas tuas mãos, diz o Senhor. Defenda aquilo que está na tua mão, a igreja, a família, os filhos espirituais. Quando ele acordou, ele se levantou, Deus defendeu o legado dele. Nenhum filho dele foi tocado, nem a igreja foi tocada, apontado para Samaria, porque a gente tem que se levantar. O problema é que a gente, às vezes, vem para a igreja e luta, e começa a trabalhar e fazer. Mas cadê os filhos espirituais? Cadê a geração? A gente tem que dar um prosseguimento. O problema todo é que às vezes a gente tem muitos líderes, mas a gente não tem os pais. Ou então tem bons pais, mas não tem líderes que dão a continuidade. Mostra o caminho certo. E a gente se perde. Aí a igreja não avança. A igreja continua a mesma coisa. As pessoas falam que a igreja está rasa, né? Ela cresce, mas sem profundidade nenhuma, porque nós não formamos discípulos. Normalmente as pessoas vêm por causa de necessidades. Aí eu falei no outro dia, o teu grau de busca de Deus, ou pela intimidade ou pela necessidade, vai dizer o Deus que você tem, se é pai ou se é mordomo. O pai, ele te dá não, ele continua sendo teu Senhor e você cada vez mais ama ele. Agora o mordomo, você é Senhor dele, quando ele diz não para você, não resolve as coisas, você vira as costas. Aí você vê uma geração de pessoas pedintes. A gente não vê uma geração de, segmento da obra de Deus. Para ali. Aí começa tudo novo, chegou um líder novo, então a gente não produz para Deus. Deus quer que faça seguidores, continuar uma geração que vai se levantar, discípulos, Quando ele acordou, graças a Deus, ele entendeu que ia destruir toda a Samaria, a igreja. O diabo não faz isso? Faz. Ele começa por uma família. Os maiores problemas dentro da igreja, a igreja não cai assim. Aí começa a situação assim, entra numa família. Aí destrói ali. Aí daquela ali que está com problema, passa para o outro. Aí há um comentário, quando você vê, está todo mundo. Aí a igreja foi embora. Tem que entrar por um caminho. E a gente tem que lutar por isso. Deus é Deus de gerações, meu irmão. Deus é Deus de gerações. Deus é Deus que dá prosseguimento na obra dele até o grande dia da vinda dele. E a gente tem que entender. A Bíblia fala, João 14 fala bem claro. Quem crê em mim, coisas maiores farão porque eu vou para o meu Pai. Os teus filhos vão fazer coisas maiores do que você. Se você entender isso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Você tem que entender. Não é você. Você já está salvo. Mas guerrei por eles. Que é a geração da manhã que vai dar continuidade à tua história. A minha história. Minha filha está lá. Aí meus netos, os bisnetos. E começou. Se você não lutar pela tua geração e botar as coisas. O teu casamento, luta pelo teu casamento. Pelo teu esposo, pela tua esposa. Porque um precisa do outro. O homem apontado aqui. Ouro e prata é um investimento. A mulher toma cuidado dos filhos, geração. Principal coisa. Se você tem problema financeiro, o Deus do ouro e da prata vai ajeitar, porque ele precisa da próxima geração para dar continuidade à palavra. Mas você tem que lutar. Como é que você faz discípulos? Como é que você produz para Deus? Lê aí comigo. 1 de Reis 20:14. Como é que você faz para você superar? Deus fala para Acabe, que estava num momento difícil. Ele diz o seguinte. Lá no 14, a linha B. E disse, quem começará a peleja? Ele disse, tu vai começar a peleja. Quando nós tomamos a iniciativa de lutar, Deus vai à frente. Não é a circunstância que pode controlar você. Está vendo que está perdendo? Se posiciona, vai orar e repreende. Você que tem que se levantar primeiro. O Deus dos exércitos vai à frente por
você. Aleluia! Ele falou, Acabe, você que começa. A gente tem que entender isso. Tocou na igreja, nossos filhos, levanta e vão na frente. Acabe ficou com medo, 32. Quem começa? Você, Acabe. Porque eu estou na frente, eu sou o general, eu sou da peleja. Eu vou lá na frente. A gente tem que se levantar, meu amado. É a próxima geração da igreja. São as coisas que Deus vai fazer. Dá prosseguimento. Eu tenho certeza que tem pais aqui que têm lutado para seus filhos. Continua lutando, vai na frente. Não desiste não. Não tem sim, não dá certeza. Aí fica desanimada. O inimigo vai destruindo tudo. Eu quero, sabe, um dia, se Deus permitir, eu estar bem velhinho, ver meu neto. Quem sabe um bisneto. Né? Tudo na obra do Senhor, missionário, diácono. Pô, a minha família começou comigo. E eu, por enquanto, sou o único, meu irmão. São 6 irmãos. Mas daqui em diante, uma nova geração se levantou dentro da família. Uma nova geração se levantou. Meus filhos, meus netos, daqui em diante, estou lutando por eles. Estou lutando. Mas acabou. A gente vê certas coisas que vão acontecendo na nossa família. Parece que as mesmas coisas, os mesmos vícios, as mesmas tendências, quebrou daqui em diante. Né? A gente vê os irmãos caminhando, o pai igual o filho, e vai passando de geração em geração. Você tem que chegar e quebrar. Quem vai à peleja? Você. Guerreia, se levanta com autoridade, você tem autoridade, meu amado. Deus deu autoridade ao povo dele. Mas, tremendo que ele fala, lá no versículo 22, ele fala que no decurso de um ano o rei da Síria vai subir contra ti. O diabo, ele nunca para de atacar. Pode subir, Ministério de Música. Que eu vou fazer um momento aqui com o povo também. O diabo, ele já vai se preparando. Ele nunca para de investir para te destruir. Destruir família, as 2 instituições principais feitas por Deus. As 2 únicas. Família e igreja. Família e igreja. E eu falei, ouro, prata, o homem, investimento, o crescimento da geração. A mulher, produção e cuidado. Os filhos são a geração que vai vir. Foi o que Deus falou comigo, me deu esse texto na quinta-feira. Vai fazer de tudo. Ele, além de pressionar você visualmente, ele atua em 2 formas. Ele pressiona você na visão e ele pressiona você para você ter descrédito com teu Deus. Você desanimar na caminhada e achar que não tem mais jeito, e você começar a colocar em dúvida. Olha aí, no versículo 23. O inimigo, quando se levantou, ele foi contra Acabe. Mas olha o que ele falou. Ele falou que o Deus de Acabe era Deus de montes, mas não de vales. Além dele, eu vou ler o versículo, além dele atacar, pressão visual, viu que não deu certo, ele vai para o outro caminho, desacreditar, te desestabilizar, tirar a tua identidade de Cristo dentro de você. Aí ele fala isso aí no texto. 23. Porque os servos do rei da Síria disseram, seus deuses são deuses de montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos com eles nos vales, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Intimidação. Por que eles falaram isso? Porque naquele tempo Israel lutava muito nos montes. Ninguém vencia Israel nos montes. Eles não eram bons nos vales. Os vales eram os carros, os cavalos não usavam. O povo de Israel não usava. O Ben-Hadad usava carros de combate. Então falou, desce, a gente vai ver quem é melhor. Presta atenção numa coisa. O que é um monte? Significado espiritual. Eu coloquei algumas coisas aqui. Monte aponta. Lugar de segurança, descanso. A Bíblia fala, leva meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lugar de refúgio. Salmo 59 fala, né, que o Senhor esperarei. Tu és o meu alto refúgio. Deus sempre aponta, né, para o alto. Os montes apontam para a vitória. Os montes apontam para momentos bons. O monte aponta para a segurança. O monte aponta, sabe, amado, para portas abertas.
Mas há momentos da nossa vida, ou da tua vida, entenda uma coisa, que você vai pro vale. O inimigo sempre vai lutar contra você para te trazer para baixo, para tu descer. Vale a ponto para quê? Tribulação, desespero, sofrimento, momento difícil, momento, sabe, meu amado, que vem te destruir, te desestabilizar. Vale a ponta para isso. Ele vai fazer tudo para você sair do alto e começar a caminhar por baixo. Mas eu quero falar uma coisa para você essa noite. Fala no versículo 28. Fala para aquele rei lá. Diz o seguinte para ele: só por causa que ele falou que o teu Deus é de montes e não de vales, vista essa multidão, hoje te entregarei na tua mão. O nosso Deus é Deus de montes, o nosso Deus é Deus de vales, o nosso Deus é de momentos bons, o nosso Deus é de momentos difíceis. Ele resolve toda a situação. Ele é na tua vida. Ele é Deus de montes e é Deus de vales. Sabe o que aconteceu? Eles venceram de novo. É isso para a tua vida. É isso para a tua vida, meu irmão. O teu Deus é Deus de montes, é Deus de vales. Independente da posição que você está, é momento bom, momento ruim, é momento de abundância, é momento de escassez, é momento de porta fechada ou porta aberta. O teu Deus é Deus de montes e de vales. Ele está com você no momento difícil, parece que às vezes você está até sozinho, né? Ele está pelejando por você como fez por Acabe. Desce. Eles desceram e venceram. Vamos ficar de pé. Sabe por quê? Ele precisa de você naquele momento ali, indiretamente. Sabe por quê? Porque você está gerando filhos. É a geração seguinte. Um dia eu vou passar. Um dia, pastor, vocês vão passar. E os nossos filhos? Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Independente do momento que você está passando difícil, e você está glorificando hoje, mas amanhã, se o inimigo te chamar para ir para baixo, o Senhor vai vencer a peleja por você, porque tem uma geração sendo formada pela tua vida, e Ele vai guardar a família, Ele vai guardar a igreja. A gente não pode abrir mão disso. Quando chama, em primeiro lugar, você vai lá e guerreia, meu irmão. Tem gente que começa a desanimar, começa a desacreditar no Deus de montes e de vales por causa do momento que está vivendo. Além da pressão visual, ele vai querer tirar a tua identidade, que você é da igreja do Senhor. Ele vai sempre te jogar isso, que teu Deus é mais fraco, essa situação é muito mais difícil, você não vai conseguir. Aí tirou teu descrédito, já era, você perdeu a batalha.